ao vereador Sandro Fantinel, autor da moção, uma discrepância nos investimentos públicos que, embora nós tenhamos discordância da essência da sociedade, eu concordo com o senhor. É inadmissível que o Plano Safra tenha destinado 516 bilhões para o agronegócio e tenha destinado 80 bilhões para a agricultura familiar, né? É uma diferença que, infelizmente, presidente, assombra todos aqueles que acreditam que a sociedade se dá por aqueles que fazem efetivamente a sociedade se alimentar, né? Não aquele que produz exclusivamente soja. E nós temos aqui, junto ao INCRA, 2 cadastros que permitiriam o governo federal promover uma subdivisão. Primeiro, que o módulo rural é pré-estabelecido e nós temos módulo rural diferente nas diversas regiões diretamente relacionado à capacidade produtiva. Nosso módulo rural é pequeno em razão da nossa capacidade produtiva ser alta. A segunda questão, presidente, que precisa ficar clara, que para mim é muito perene a isso, é que os valores destinados ao Ministério da Agricultura e os valores destinados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário precisam promover subdivisões no seguro. O Ministério do Desenvolvimento Agrário destinado à agricultura familiar tem que ter manutenção até de mais de 40% do seguro. E o Ministério da Agricultura não pode financiar seguro para os super ricos. Essa é a questão principal, presidente. Então, essa é a posição do nosso partido aqui. E eu queria, vereador Sandro Fantinel, quando o senhor falou de ciência, eu até fiquei esperançoso na sociedade, porque eu ouvi o senhor falar, o vereador Alexandre Bortoluz, o vereador Aldonei, falar muito sobre canhões de granizo. Sábado de manhã, fiquei a manhã inteira estudando a diferença entre o canhão químico, o canhão físico, a aplicação, principalmente na Península Ibérica, para a proteção de peras. E hoje, os canhões, principalmente os físicos, e eu tinha um medo que eles pudessem quebrar cascas de ovos em razão dessa possibilidade de potência, e eu sou contrário à utilização de iodato de prata na nuvem. Primeiro porque é muito difícil promover a aplicação e o risco de contaminação é muito grande. Agora, o canhão físico é plenamente possível, é interessante, promove uma cobertura de 80 hectares com raio de 500 metros, um valor de R$500 mil, e esse valor deve ser financiado pelo governo federal e pronto. É muito simples a questão, né? Então, esse estudo que nós temos que fazer, acho que esses dados que eu acabei coletando são de suma importância, essa alteração dos anos 80 para os anos 2000, esse avanço do canhão químico para o canhão físico, e mais do que isso, o financiamento, em especial em Portugal, de grandes regiões que plantam pera para que haja essa manutenção. Nós aqui, infelizmente, perdemos 30%, 40% das plantações de uva na semana passada já, e tendemos a ter uma perda maior agora. Então, nossa bancada é assim, fiel à ciência e fiel ao desenvolvimento econômico com investimento público do governo federal. De imediato, vereador Aldonei e depois vereador Andressa. Vereador Libardi, parabéns pela sua fala. Vou começar a tocar essa questão também do módulo rural. Aqui em Caxias, hoje, nós temos um módulo rural de 12 hectares. E nós devemos aumentar, a gente tem que ir atrás, né, de mais informações. Eu quero buscar mais informações para nós aumentar. São Chico, me parece que é 25 hectares, o módulo rural, e Uruguaiana é 30 hectares. Então, se nós conseguíssemos aumentar esse módulo rural aqui de Caxias, eu acredito que nós vamos ter alguns benefícios a mais. Mas parabéns pela sua colocação referente aos canhões, aos níveis, aos diferentes tipos de aplicação. Isso aí o pessoal ontem me questionou. Será que esse canhão ele não vai danificar, não vai espantar a chuva? Né? Daí eu disse, olha, pelo que a gente conhece, não. Mas, enfim, é bem importante estudar e ir atrás de informações. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a gentileza. Um agrônomo muito meu amigo da vereadora Andressa, me comentou que viu em um canhão, em Nova Pádua, um ninho de João de Barro em cima do canhão. Então, me deu bastante esperança. Vereadora Andressa. Vereador Libardi, ótima explanação, e nós sempre falamos aqui em justiça tributária, em como a gente pode fazer com que as políticas públicas, de fato, façam justiça no nosso país, e, infelizmente, um grande problema é tratar os pequenos e os médios, tanto agricultores quanto empresários, como se fossem iguais aos grandes. Isso é extremamente injusto, e nós acreditamos que o governo federal precisa, sim, olhar para isso, né? Os parlamentares precisam, sim, olhar para isso. Se dependesse de nós, todo seguro seria financiado, né, vereador Libardi, pelo governo federal, porque seria justo. A gente sabe o peso e a importância da agricultura familiar, né, que tem na nossa cidade e na nossa região. Por isso, sim, justíssima moção, e nós precisamos olhar para esse tema com bastante atenção, porque senão daqui a pouco
da forma como está o estado do Rio Grande do Sul, a gente não vai mais ter plantação. Vereador Libardi, ontem eu estava lendo algumas matérias sobre isso, e o estudo da URGS apresenta que o sul do país vai viver muitas mudanças climáticas, né? A gente já está vendo isso, e agora, daqui a pouco, a gente não vai mais ter alimento na mesa se a gente não cuidar dos nossos pequenos agricultores. Portanto, tem todo o apoio da nossa bancada. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador Andressa. Seguimos nessa linha, votando sim, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão.